Olá pessoal, tudo bem com vocês? Beleza? Eu sou o Urso da Física e estou de volta aqui no canal do Tubarão Matemático para dessa vez fazermos alguns exercícios sobre circuitos elétricos, uma matéria que cai bastante em vestibulares. Então, eu já gravei um vídeo aqui sobre dinâmica impulsiva. Então, se você não assistiu, assista, beleza? Vai na playlist do Urso da Física e assiste lá, certo? Então, vamos lá. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus conhecidos, beleza? Então, vamos lá. Beleza, então, pessoal, vamos aqui resolver um exercício da UEL, que é bem tranquilo, um exercício bem de boa para começar, certo? No circuito esquematizado, três resistores iguais de 6 ohms cada são ligados a uma fonte de tensão de 18 volts. Então, embaixo aqui vocês veem o circuito. A corrente elétrica I no circuito em amperes vale, então é a corrente I no circuito, ou seja, a corrente total. Então, qual seria uma fórmula para a gente ver a corrente total? Bom, seria o URI, né? Só que com os totais, né? Tensão total é igual a resistência equivalente vezes a intensidade da corrente total. Beleza? Então, vamos lá. Ó, qual é o valor da tensão total? Bom, é 18 volts, né? Porque já está ali representado na fonte de tensão. Então, 18. Qual é a resistência equivalente? Bom, então, percebam aqui que a gente tem esses dois resistores de 6 ohms em paralelo. E quando a gente tem resistores com a mesma resistência, como que a gente pode fazer? E eles estão em paralelo, né? Porque se estiverem em série é só somar. Mas quando estão em paralelo e são iguais, a resistência equivalente vai ser igual ao o valor da resistência de um dos elementos. Então vamos fazer a resistência de um, né? Chamar um deles de um, dividido pelo número de resistores, certo? Então, aí, então aqui, opa, vamos só colocar um N aqui para ficar bem explícito, tá? Porque é a resistência equivalente desses caras. Então, vamos lá. Aí, nesse caso, essa resistência equivalente N vai ficar sendo 6, que é o valor da resistência de um dos resistores, dividido por 2, pois são dois resistores. Então aqui a gente tem 3 ohms como resistência equivalente desses dois. Mas a gente ainda tem esse aqui, ó, outro de 6 ohms. Mas ele não estava em paralelo com esses dois, então a gente não podia colocar ele nessa fórmula. Mas ele vai ficar aqui, ó, nesse caso, em série com a resistência equivalente desses dois, beleza? Porque é como se tivesse aqui, ó, um resistor de 3 ohms nessa linha pontilhada que eu fiz depois, certo? Então, aí vamos lá, ó. Aí a gente soma 3 mais 6, que é igual a 9. Então a resistência equivalente é igual a 9 ohms. E aí a gente aplica tranquilo aqui a fórmula e a gente descobre que a corrente total vale 2 amperes. Gabarito aqui, letra C de canguru, certo? Então, questão resolvida e partiu questão 2. Então, pessoal, vamos aqui
para uma questão do Mackenzie. No trecho de circuito elétrico a seguir, a DDP entre A e B é 60 volts e a corrente I1 tem intensidade de 1 ampere. O valor da resistência do resistor é RE, então ele quer saber a resistência desse cara aqui, do R, beleza? Então, ó, vamos lá. A gente tem que de A até B é 60 volts, né? Então aqui seria uma tensão total. A tensão total seria 60 volts, beleza? Nesse caso, né? Porque aqui, ó, não tá mostrando nenhuma fonte de tensão, já falou que é um trecho, certo? Mas vamos aqui considerar, ó, que o U total é 60 volts, beleza? Chamar isso aqui de U total. Aí ele quer saber, ele já diz aqui que o I1 tem intensidade 1 ampere. Então aqui, ó, 1 ampere para esse resistor aqui de 12 ohms, certo? Mas então, quanto é que vai ter, ó, para esse aqui de 6 ohms e para esse de baixo de 4 ohms? Então, eles estão ligados em paralelo. Então, a corrente vai se dividir, beleza? Então, vai 1 ampere aqui para cima e aqui, ó, no meio. Bom, quanto menor a resistência, mais corrente vai atrair, beleza? Então, aí aqui, ó, quanto que seria então, ó? Como 6 é metade de 12, a corrente que vai ir para cá vai ser o dobro da corrente que foi para lá. Então vai ser 2 amperes. E aqui, ó, de 4 para 12, ó, aqui vai ser 3 amperes, pela mesma lógica, né? Que aqui, ó, 12 é o triplo de 4. Então vai acabar indo o triplo de corrente para o de 4, beleza? Pela mesma regrinha de que a corrente, quanto mais resistência tem o resistor, menos corrente vai ser atraída, certo? Então, vamos lá, ó. Aí, continuando aqui, ó, a gente vai ter que a nossa corrente total é igual a 6 amperes, beleza? Que eu somei aqui. Então, aí quanto vai ser a resistência equivalente? Aplicando a fórmula do Uri, fórmula mais importante da elétrica, a gente vai ter que a resistência equivalente é igual a 10 ohms. Beleza. Então, agora vamos ver aqui, ó. Nessa ligação em paralelo, qual é a resistência equivalente entre eles? Então, a gente pode aqui fazer pela fórmula geral da resistência equivalente paralelo. Qual que é ela? A gente tem que 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre a resistência 1 mais 1 sobre a resistência 2 mais 1 sobre a resistência 3 e assim por diante. Aqui são 3, então vamos lá, ó. A gente fica como então aqui, ó? A gente fica com 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre 12 mais 1 sobre 6 mais 1 sobre 4. Que isso aqui, ó, levando para o múltiplo comum, ó, a gente vai ter que 1 sobre resistência equivalente, ó, vai ser igual a fazendo múltiplo comum aqui, ó, a gente tem que 12 é o múltiplo comum entre esses caras, beleza? E aí a gente vai ter 6 sobre 12, beleza?
Mas quando a gente simplificar, ó, simplifica por 6 em cima e embaixo, a gente vai ter 1/2, certo? Então a resistência equivalente obviamente vai ser 2 desses caras aqui. Então aí, para a gente adicionando esse R aqui, ó, a gente vai ter que ter o que a gente obteve antes aqui da resistência equivalente total, que é 10 ohms. Então, 8 mais 2 é igual a 10. Então, o valor de R tem que ser igual a 8. Gabarito, alternativa B de berinjela, certo? Então, mais um exercício de circuitos elétricos com resistência equivalente. Espero que tenha entendido e bora lá para a próxima questão. Bom, pessoal, então vamos para mais uma questão de circuitos elétricos. Dado o circuito adiante, onde o gerador é ideal, analise as proposições. Então, ele falou que o gerador é ideal, então não tem resistência interna. 1. Se a chave C estiver aberta, a corrente no resistor R1 é 2 amperes. Bom, vamos ver aqui, ó. Se a chave C estiver aberta, ó, toda a corrente vai aqui para essa passagem onde tem o resistor de 10 ohms, o R1. Então, vamos ver, ó. O U total, ele é 30 volts. Nesse caso, quanto seria a resistência equivalente? Bom, nesse caso, ó, o R1 e o R2 estão em série, pois não vai haver nenhum nó, certo? Nenhum ponto em que a corrente vai se dividir. Então, a gente soma as resistências. 10 mais 5 é 15. Então, 15 ohms. Aí, aplicando a primeira lei de Ohm, o URI, você vai ter que a intensidade da corrente total é igual a 2 amperes, que é justamente o que vai passar aqui pelo R1, 2 amperes. Então, o 1 está certo. 2. Se a chave C estiver fechada, a corrente no resistor R1 é 1,5 amperes. Vamos ver. Aí a resistência equivalente não vai ser mais 15 ohms, beleza? A gente vai ter então uma parte aqui, ó, que está em paralelo, né? Porque olha só, quando a corrente vier por aqui, parte vai desviar para cá e parte continua aqui reto, beleza? Então, aí vamos fazer aqui a resistência equivalente, ó. A gente tem dois elementos conectados em série, o R4 e o R3, beleza? Como a gente pode ver aqui pela figura. Então a gente soma as resistências deles, né? 6 mais 4 é igual a 10. E olha só que legal, o R1 ele vale 10 também. Então basta dividir aqui, ó, por 2, o 10 por 2. Então a resistência equivalente desse trecho vai ser 5 ohms. Mas tem que adicionar esse 5 aqui do R2. Então vão ser 10 ohms. Beleza? E agora, quanto vai ser o I total? Vai ser 3 amperes. Beleza? Agora, vai ser 1,5 que vai vir para cá? Para o R1? Vai. Por quê? Porque olha só, a corrente vai se dividir por 2. Porque aqui a gente tem 6 mais 4, 10 ohms de resistência. E aqui com R1 a gente tem 10 ohms. Então vai se dividir. E 3 dividido por 2 é 1,5. Vai 1,5 para cá, 1,5 para cá. Então está certo o 2 sim. 3. A tensão consumida pelo resistor 1, R1, é maior com a chave fechada. Maior com a chave fechada? Não, né, pessoal? É só ver aqui, ó, a gente já julgou que se a chave estiver aberta, a corrente vai ser de 2 amperes. Com a chave fechada vai ser de 1,5 amperes, beleza? Então,
se a corrente é menor com a chave fechada e a resistência vai permanecer a mesma, né? Porque ela depende do material que é feita, do comprimento e da área transversal, certo? Então, a resistência vai ser igual, a intensidade da corrente aumenta, então, ó, a gente precisaria que a tensão aumentasse, certo? Então, aqui, ó, é falso, beleza? E aí, analisando as alternativas, ó, são todas corretas? Não. Somente a 2? Não. Somente a 3? Não. Somente a 1? Não. É a 1 e a 2. Então, gabarito, letra D de dominó, certo? Então, exercício feito com sucesso. Bora lá para o quarto exercício de hoje. Então, pessoal, vamos lá para o exercício da FATEC. E aqui a gente tem aqui, ó, nesse exercício, o amperímetro e o voltímetro, beleza? Ó lá, no circuito esquematizado a seguir, o amperímetro ideal A indica 400 miliamperes. O voltímetro V, também ideal, indica em volts. O que ele indica? Ó, vamos lá. A gente sabe que aqui, ó, no A, como o enunciado disse, é 400 miliamperes, que é igual a 0,4 amperes, beleza? Então, aí, quanto que então tem que vir para cá, ó, para essa parte aqui de 8 ohms? Então, vamos ver aqui, ó. A gente tem aqui, ó, que 8 é 4 vezes 2, certo? Então a corrente aqui embaixo vai ter que ser 4 vezes menor, beleza? Pois são inversamente proporcionais. Então aqui nós vamos ter 0,1 ampere, beleza? Aí segue aqui, ó. Puxa para cá, ó. Quanto que está passando aqui? A corrente total, 0,5 amperes. E aí é só calcular aqui, ó, por Uri. A tensão que a gente quer, a resistência é 10 ohms e a intensidade da corrente 0,5. Então, aqui a gente matou a questão bem facilmente. U é igual a 5 volts. Gabarito alternativa D de dominó. Certo? Então, questão super tranquila aqui com amperímetro e voltímetro, mas vou falar aqui uma coisa conceitual, ó. Voltímetro é ligado em paralelo, amperímetro é ligado em série, beleza, pessoal? Então, questãozinha feita, bora lá para a última questão de hoje. Certo, pessoal, então vamos aqui para o último exercício, que é um exercício conceitual, beleza? Vamos lá, ó. No circuito elétrico a seguir, os amperímetros A1, A2, A3 e A4, a fonte de tensão e os resistores são todos ideais. Então aqui a gente tem amperímetros que medem corrente elétrica. O desenho está aqui embaixo e ó, o enunciado. Ó. Nessas condições pode-se afirmar que a gente tem que analisar então as alternativas. Letra A. A1 e A2 registram correntes de mesma intensidade. Então, pessoal, olha aqui. A corrente vai aqui do polo positivo, vai seguindo aqui, ó. A corrente que passa aqui pelo A1 é a corrente total. A intensidade da corrente é total aqui. Aí a gente segue aqui, ó. A gente já tem uma bifurcação aqui. Ó, aí vai passar, ó, já vai dividir a corrente, né? Então não vai passar a corrente total aqui pelo A2 para ser da mesma intensidade, certo? Então já risca a letra A. Espera aí, vamos riscar melhor. Letra B. A1 e A4 registram correntes de mesma intensidade? Sim, né? Por quê? Porque aqui, ó,
o A4 vai acabar recebendo, ó, a corrente que vem daqui e a corrente que vem daqui, ó, da onde eu pintei aqui de vermelho. Recebe então a corrente total também. Então aqui é corrente total também. Então a gente já descobriu que o gabarito é a letra B de berinjela, certo? Mas vamos descartar as outras alternativas, ó. Se a corrente em A1 é mais intensa do que a corrente em A4, então a gente já provou que é igual. Então risca a letra C. D. A corrente em A2 é mais intensa do que a corrente em A3. Então, olha só. Aqui no A2 a gente tem uma resistência de 3 ohms. E aqui, ó, por esses dois resistores estarem em série, a resistência equivalente aqui é de 3 ohms também. Então é a mesma intensidade. Então, errado. E a corrente em A3 é mais intensa do que a corrente em A4? Não, não tem como ser, pela mesma justificativa da letra A. Então, gabarito, letra B de berinjela mesmo, certo? Então, o vídeo de circuitos elétricos vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e de compartilhar com seus conhecidos, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Aguardem minha volta aqui no canal do Tubarão Matemático. E, por favor, não deixem de assistir os vídeos dele também, certo? Então, tchau, tchau. Fui!